Saudações filosóficas. Neste vídeo vamos falar sobre o agora. Começaremos pela abordagem da noção de temporalidade na fenomenologia de Edmund Husserl, seguindo-se uma referência a um livro de Eckhart Tolle e uma alusão en passant às ideias de Krishnamurti, para finalizar com uma hipótese acerca do conceito de eu. Relativamente a Husserl, vamos apoiar-nos na obra A Fenomenologia de Husserl como Fundamento da Filosofia, da autoria do professor Júlio Fragata, um livro publicado em 1959 e que é uma exposição brilhante do pensamento do célebre filósofo alemão. Ora, na sua fenomenologia, Husserl sublinha que toda a consciência é consciência de alguma coisa. Esta característica da consciência é a chamada intencionalidade, uma ideia que Husserl foi buscar a Franz Brentano e que também já se encontra na filosofia escolástica. Dito isto, importará referir que o caráter imediato da consciência de um objeto não se verifica apenas instantaneamente, mas também numa sequência temporal. Esta temporalidade não é a temporalidade objetiva ou cósmica, não é o tempo medido pelos relógios. Pelo contrário, estamos perante uma temporalidade puramente vivida, uma temporalidade interior ou imanente. Ora, o fluxo consciente das vivências, isto é, aquilo de que temos consciência, manifesta-se numa série de atualidades e inatualidades. A inatualidade diz respeito ao passado, ao futuro e a certos aspectos do presente que apenas se atingem de modo implícito, como se estivessem na penumbra. As inatualidades devem então encontrar-se condensadas numa atualidade perene, ou seja, num presente vivo. Sendo assim, a consciência, no seu fluxo contínuo, é um agora vivido a condensar incessantemente o passado e o futuro. Em termos mais simples, o futuro e o passado estão reunidos ou unificados no agora. Santo Agostinho também se referiu a esta síntese do passado e do futuro no presente. No entanto, ele dizia que existem três tempos: o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras. Husserl vai dizer que o agora abarca em si o passado pela retenção e une-o ao futuro pela protenção. Ele escreve esta frase, seguramente uma frase poética e bastante expressiva. A retenção é a consciência do que ainda ressoa. A protenção é a consciência do que antecipadamente ecoa. Ora, este presente vivo, este agora contínuo, exige ainda um elemento unificador que permaneça idêntico nessa continuidade. Esse elemento é aquilo a que Husserl chama o eu puro, um espectador desinteressado ou imparcial, que é independente ou distinto das vivências. Resumindo, temos então de um lado o agora contínuo e do outro lado o eu puro. Centremos agora a nossa atenção na obra O Poder do Agora, um livro escrito por Eckhart Tolle e que foi e continua a ser um best-seller no campo da espiritualidade e da autoajuda. Não se trata propriamente de um tratado filosófico. Ainda assim, podemos ler estas páginas
com um olhar analítico e crítico, até para clarificar certos aspectos que podem parecer duvidosos a uma leitura mais superficial. Bom, Eckhart Tolle, fazendo lembrar o que acabámos de dizer acerca da perspectiva de Husserl sobre o tempo, escreve o seguinte: nunca nada aconteceu no passado, acontece no agora. Nunca nada acontecerá no futuro, acontece no agora. Na página anterior lemos o seguinte: o presente eterno é o espaço dentro do qual toda a sua vida se processa, o fator único que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve tempo algum em que a sua vida não fosse agora, nem nunca haverá. Por outras palavras, ninguém pode objetivamente viver no passado nem no futuro, porque o futuro e o passado são meras ilusões mentais. É um facto que vivemos sempre no agora. Então impõe-se uma pergunta: se vivemos sempre no agora, por que é que há necessidade de dizer que devemos viver no agora? Por que é que se converte o juízo de facto de que vivemos sempre no agora no juízo de valor de que devemos viver no agora? E o que é que significa aceder ao poder do agora? Bom, perante a pergunta o que é o poder do agora, Eckhart Tolle responde que esse poder não é mais do que o poder da nossa presença, da nossa consciência liberta de formas de pensamento. Num outro passo do livro, ele escreve que se concentrarmos a nossa atenção tanto quanto possível no corpo, estaremos enraizados no agora. Diz ainda que os pensamentos, as emoções, os medos e os desejos poderão, em certa medida, existir, mas já não exercerão domínio sobre a pessoa. Portanto, o que está em causa não é abandonar o passado ou o futuro, que são meras ilusões, e regressar ao presente ou ao agora, que é a única realidade. O que está em causa é ajustar a consciência ou a atenção de maneira a evitar o conflito interior. Esse conflito é gerado pelo pensamento, mas não é necessário deixar de pensar para o impedir. O que é necessário é que a atenção dada ao pensamento não seja uma atenção afastada de toda a sucessão de vivências, incluindo sensações, emoções, percepções, que estão a acontecer de modo mais ou menos implícito e que dão forma ao agora. O filósofo Jiddu Krishnamurti disse isto de outra maneira: o enraizar-se no agora não é mais do que observar a mente e as emoções sem conflitos, separações ou contradições. Por outras palavras, trata-se de efetuar uma auto-observação em que não haja lugar a julgamentos, condenações, comparações ou justificações, num exercício de atenção plena ou global e não numa prática de atenção dividida ou fragmentada. E qual é a vantagem de tudo isto? A ideia é sempre extinguir o sofrimento. Eckhart Tolle, por exemplo, escreve que sem o tempo, isto é, prestando uma atenção absoluta ao agora, nenhum sofrimento e nenhuma negatividade poderão sobreviver. Mas voltemos a Husserl. Este filósofo referiu que há um eu puro que preside ao fluxo das vivências.
Certamente que ele não estava a pensar nessa entidade a que Eckhart Tolle e tantos outros chamam o ego, ou o falso eu construído pela mente. Afinal, Husserl distingue o eu puro, ou transcendental, do eu natural, ou mundano. É possível que esse eu puro, na medida em que não tem um caráter empírico ou psicológico, não seja um eu no sentido mais rigoroso do termo. Talvez não se trate de uma individualidade, mas de uma outra coisa para a qual ainda não se inventou um nome adequado, ou pelo menos consensual. Aprofundaremos este assunto numa outra altura, ou melhor, num outro agora, se é que pode existir um agora diferente deste agora. E por agora é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os comentários que acharem oportunos e até à próxima.